Olá, continuando nossos estudos sobre a obra de André Luiz, no livro Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier, estamos na segunda parte do livro que trata exatamente dos tipos de atendimento espiritual feito aos irmãos desencarnados lá em Campos da Paz, que é um posto de socorro avançado lá da colônia de Nosso Lar, mais próxima das zonas das trevas e da crosta terrestre e também do umbral, ok? Nós vimos no capítulo anterior, o capítulo 21, a respeito de espíritos dementados, ou seja, desequilibrados mentalmente, onde ainda mantém, após o desencarne, a ideia da continuidade da vida terrena. Né? Muitos, quando desencarnam, é uma realidade, por falta de consciência espiritual que nos falta a muitos ainda, onde entre a vida terrena e a vida espiritual praticamente não há diferença nenhuma. E eles ainda se sentem como se estivessem no corpo da carne, né? E é isto. Agora, neste capítulo 22, os que dormem, tratando de um outro grupo de espíritos desencarnados que dormem um sono profundo. E para as nossas reflexões nós vamos ver o que causa esse sono profundo na espiritualidade. E André Luiz inicia esse capítulo dizendo o seguinte: após passarem por aqueles espíritos dementados, seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu entreolhamos-nos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Ou seja, eles estavam caminhando onde a luminosidade do ambiente na qual ele se encontrava ia se reduzindo paulatinamente. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram ainda mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-no em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem abrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Olha que interessante. No plano dos espíritos, onde nos encontramos desencarnados, a ideia que André Luiz faz daquele ambiente, que ele ainda não consegue vislumbrar exatamente o que é, como se fosse, numa noite escura, sem luar, um cemitério. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente explicando. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000 seres. Este pequeno aparelho, de até por conta, nós vamos ver o porquê que eles se encontram em bastante silêncio, né? A ponto de que as determinações feitas por Alfredo aos seus trabalhadores será feito por avisos luminosos, ok? Os numerosos cooperadores dirigiram-se em ordens para a zona de serviço que lhe competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror,
Eu vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todo por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos aparentemente vitrificados o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Veja que essa impressão de André Luiz impressiona não só ele, mas a nós, né? Se encontra ali com 2.000 seres deitados em sono profundo, mas muitos deles com os olhos abertos, em estado de sono profundo. De fato, deve ter sido uma imagem bastante impressionante. Recordando, diz André Luiz, a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente não podemos atender a todos. Por que? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando aqui pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis do próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Ou seja, por falta de trabalhadores próprios com adestramento necessário a este tipo de trabalho, que nós vamos desenvolvendo com a narrativa de André Luiz, ele possui só de 80, o que não dá para atender a todos, né? E aí, Aniceto preocupado com aqueles que não são atendidos, né? Mas e os demais? O que acontece? Eles recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me, diz André Luiz, instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como mergulhados em imobilidade cataléptica, ou seja, com um problema da doença da catalepsia, onde a pessoa encarnada parece que está morto. No passado muito acontecia isto, onde pessoas eram enterradas como se estivessem mortas, mas não estavam, né? Então, neste campo onde estes espíritos adormecem, a impressão de André Luiz é de que, embora desencarnados de fato, esses espíritos se encontravam como que em catalepsias, ok? Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima descrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanece com a bênção do abrigo alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente aqueles que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim do tudo, o sono eterno. Olha só a que nos leva as ideias extremamente materialistas das pessoas que ao desencarnarem tinham fortemente em sua crença que após a morte nada mais existia. Por conta desta ideia imantada no seu ser, nós temos essa situação do espírito desencarnado caindo num sono profundo como se não houvesse mais nada.
após a passagem da Terra para o plano dos espíritos. Mas continua Aniceto explicando. Relendo esse trecho, são as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditavam convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam profundamente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Veja o quão importante é a nossa sapiência da existência da vida após morte, né? Onde nós, com este exercício mental, já nos colocamos a cavalheiro desta situação de um sono profundo, como se nada houvesse após o nosso desencarne. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Que é isto que nós tratamos, iniciando esta série de estudos da obra de André Luiz, do Evangelho e da obra de Allan Kardec, que é a base da nossa doutrina espírita, que falta-nos a toda a humanidade, ou uma grande parcela da humanidade, esse despertamento espiritual, essa nossa necessidade deste conhecimento desta realidade da natureza a que nós pertencemos, e que a realidade da vida se encontra no lado dos espíritos, não no lado da vida terrena ou material, e faz com que nós ainda não consigamos desfrutar, enquanto não temos esse despertamento, destas benesses, destes benefícios da penetração no mundo dos espíritos, mais equilibrados e mais desenvolvidos espiritualmente. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos, continua Aniceto, da espiritualidade. Entretanto, ao meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento, mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Grande era o meu assombro, disse André Luiz. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados.
A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos e prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover aquele aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto de socorro distribuírem pequenas porções de alimentos líquidos e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Temos aqui na descrição de André Luiz, né, o tipo de assistência que é prestada em Campos da Paz, esse posto de socorro, a estes irmãos aí que se encontram em sono profundo pelas ideias materialistas de que após a morte nada existe, né, onde, mesmo nessa condição, a misericórdia divina não desabriga todos estes irmãos. Eles, independentemente da condição em que se encontram, recebem, de alguma forma, algum tipo de auxílio para que, ao despertarem, possam seguir no seu processo evolutivo. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondoso, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu amigo, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude este imperativo da natureza. Ou seja, dentro da vida real, que é a vida do espírito, né? Lá nós sabemos as verdadeiras necessidades de cada um e a cada um é dado segundo o seu merecimento, né? Assim termina esse relato de André Luiz a respeito dos espíritos desencarnados que dormem esse sono profundo, para adentrarmos no próximo vídeo, no capítulo 23, que vai tratar de pesadelos, né? E nós estamos vendo nessas situações desse posto em regiões umbralinas, né, as situações em que se encontram estes espíritos que, embora em condições bastante dificultosas, né, ainda estão recebendo alguma forma de ajuda e de tratamento. Era esta a nossa lição de hoje e espero que vocês tenham acompanhado e gostado destes nossos estudos tão importantes ao nosso despertamento espiritual. Aqueles que gostam, como nós, da divulgação da doutrina do Evangelho de Jesus, de entrarmos nessa faixa de espiritualidade maior, peço a todos que gentilmente possam divulgar estes nossos vídeos, né, divulgando-os aos amigos, aos parentes, né, para que quanto mais pessoas terem este despertamento espiritual, menos trabalho daremos aos espíritos superiores. Fiquem com Deus, muito obrigado.